Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Nós vamos começar a trabalhar nessa videoaula com o tema 2 do caderno do aluno. A página é a página 13 e o caderno é o do segundo bimestre. Então, esse tema 2 tem a seguinte introdução aqui: das fórmulas à análise quantitativa, coeficientes e raízes. Então, aqui ele vai tratar especificamente dos polinômios. Aí ele começa falando sobre o polinômio, que é uma equação do segundo grau. Então, ele dá aqui como exemplo essa equação que é x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. E aí ele coloca que não é difícil verificar que os valores 2 e 3 são raízes da equação, pois satisfazem a igualdade. Então, aqui é o seguinte, ó, a princípio, para a gente poder ver de uma forma bem resumida, como que eu faço para eu encontrar esse valor 2 e 3 aqui como raízes da equação? Aqui nessa questão ele já falou, né, que são raízes, mas vamos partir do princípio que ele só tenha dado essa equação, esse x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Como que eu faço para encontrar esse 2 e esse 3? Eu faço assim, ó, eu procuro os divisores do 6. Então, eu pego o termo independente da equação e penso quais são os divisores dele. Então, aqui eu já adiantei aqui para a gente. Eu tenho como divisor do 6 o menos 1 e o 1. Pode ser o menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3 e o menos 6 e o 6, tá? Divisores é só a gente lembrar quais são os números que dá para eu dividir o 6 de uma forma que fique exato, tá? Que não sobre resto e que o resultado também não seja um número decimal, tá? Então, aqui eu tenho, ó, uma outra forma de verificar. 6 vezes 1 dá 6. Então, 1 e 6 são divisores. 2 vezes 3 dá 6. Então, 2 e 3 são divisores, tá? É uma outra forma de você estar verificando. E daí, como é que eu trabalho com os negativos aqui? Quando eu falar em divisores para essa situação, eu vou ter um número positivo e o simétrico dele, que seria o negativo, tá? Bom, aí o que é que eu faço aqui com esses divisores? Todos eles serão as raízes? Não, tá? Nem todos serão raízes. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar por esse processo aqui, ó. Quando eu falo de equação de segundo grau, eu vou ter a soma das raízes, que é esse primeiro cálculo, e eu vou ter o produto das raízes. Então, a dica que eu tenho aqui para vocês é começar sempre pelo produto. Então, aí eu vou pensar, ó, tanto 1 quanto 6 vai dar certo para o resultado da 6, porque 1 vezes 6 dá 6, tá? Tanto 2 quanto 3 também dá certo como produto, porque 2 vezes 3 também dá 6, tá? Então, aqui, para o produto, é aceito tanto 1 quanto 6, tanto 2 quanto 3. Aí, como é que eu faço para tirar a dúvida, tá? Aí eu vou para as somas. A soma tem que dar quanto? Tem que dar 5, ó, tá? Então, eu tenho que procurar qual é o número que multiplicado por um outro número dá como resultado 6, e esse número somado com outro número dá como resultado 5. Aí eu vou pensar entre esses aqui que eu tenho. Se for 1 e 6, na multiplicação dá certo, mas na soma vai dar 5. Se eu tenho 1 e 6, ao somar vai dar 5? Não vai, né? Então, 1 e 6 já foi descartado aqui, não é resposta. Aí eu penso no 2 e 3. 2 e 3, se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. E se eu somar 2 mais 3 dá 5? Dá. Então, nesse caso, já achei as raízes. É o 2 e o 3, tá? E se eu pensar nesse 2, nesse 3 negativo, será que também dá certo? Se eu pensar assim, ó, menos 2 com menos 3, dá 6 como resposta na multiplicação? Dá, né? Porque menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. E na soma vai dar 5, tá? Se eu tiver menos 2 com menos 3, dá 5 positivo? Não dá, dá 5 negativo. Então, na subtração, ou seja, ele negativo, ele não dá certo. Ele só dá certo positivo, tá? Então, nesse caso, eu só tenho como raiz o 2 e o 3 positivo,
tá? Então, por isso que ele já colocou aqui no exercício. Tá? Então, parece ser difícil aqui, porque é o primeiro, provavelmente, que vocês estão vendo, mas depois vocês vão ver que não é tão complicado assim, tá? Então, você tem que pensar num número primeiro. Você tem que pensar nos divisores do termo independente. Aí você faz uma listinha dos divisores, que foi o que eu fiz aqui, tá? Aí você pensa nesses divisores, eles positivos e os negativos também, que são chamados os números positivos e os simétricos a ele, que são os negativos. Aí depois que você fizer a listinha, aí você vai verificar quais dentro dessa lista que ao serem multiplicados dá 6 e ao serem somados dá 5, tá? Bom, aí depois que eu verifico quais são as raízes, aí para eu poder ter certeza, se eu pegar esse 2 e esse 3 e colocar aqui, ó, se eu colocar 2 ao quadrado e aqui 5 vezes 2, quando eu fizer a conta, tem que zerar. Tipo aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, né? Aí aqui, 5 menos 5 vezes 2 dá menos 10. Tá? Aí 4 positivo mais 6 vai dar 10. Com menos 10 dá 0. Então, vai zerar aqui, tá? Aí a mesma coisa com 3. Coloca 3 aqui no lugar desse x e 3 no lugar desse outro x e faz a conta. 3 ao quadrado dá 9. Aí 5 vezes 3 dá 15. Então, eu vou ficar com 9 menos 15 mais 6. Quando eu fizer esse cálculo, vai dar 0. Tá? Então, uma forma de eu verificar se está correto as raízes que eu encontrei é eu substituir. Onde tiver a letra x, eu substituo pelos valores das raízes, faço o cálculo e o resultado desse cálculo tem que dar 0, tá? Bom, aí, para esse caso aqui, já foi explicado. Tudo que eu coloquei aqui é a mesma coisa que ele já, ele fez o cálculo, tá vendo? Ó, com 2 e com 3. E daí deu 0, 10 menos 10 e 15 menos 15. Tá? Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês está aqui, feito todo o cálculo, tá? E daí, qual é a conclusão que eu posso tirar daqui? Todas as vezes quando eu falo de raiz de um polinômio, é aquele número que eu posso colocar no local do x e ao fazer o cálculo, o polinômio vai zerar. Se esse número fizer o polinômio zerar, esse número é raiz do polinômio, tá? E quando eu tenho o polinômio do segundo grau, eu vou ter dois números que vão fazer esse polinômio zerar. Então, para esse nosso caso, é o 2 e o 3. Bom, aí são só detalhes do que já foi falado, tá? Aí aqui, ó, para esse outro, ele pergunta assim: agora é com você. Na equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, quais seriam as raízes? Tá? Então, ele já dá uma dica aqui. Quais números cuja soma é 7 e o produto é 12? Aqui eu já respondi, mas o que é que eu teria que fazer primeiro? Os divisores do 12. Por que divisores do 12? Porque 12, ó, é o termo independente. Eu sempre começo pelo independente, tá? Então, eu vou lá, pego o termo independente e vou pensar nos divisores dele. Bom, quais são os números que dá para dividir o 12 e que não sobra resto nessa conta? Então, eu tenho o 1 e o menos 1. Aí, eu tenho o 12 e o menos 12, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no começo sempre o 1 vai aparecer e sempre o próprio número vai aparecer como divisor, tá? Aí, eu tenho que pensar nele positivo e nele negativo. Por quê? Porque 1 vezes 12 dá 12. E menos 1 vezes menos 12 também dá 12. Aí eu vou pensar nos outros. Quais outros números que também dá como resultado 12? O 2 e o 6. 2 vezes 6 dá 12. Menos 2 vezes menos 6 também dá 12. Então, também são divisores do 12. O 2 e o 6. Agora, o outro divisor do 12 é o 3 e 4. 3 vezes 4 dá 12. E menos 3 vezes menos 4 também dá 12. Tá? Então, aqui com isso eu tenho todos os divisores de 12. Aí agora eu vou pensar, entre esses divisores de 12,
quais são as respostas que eu quero. Aí eu já sei que 1 vezes 12 dá 12. Então, aqui, ó, para o produto, todos esses que eu coloquei dá certo para o produto. Aí eu vou observar para a soma. A soma tem que ser 7. Se eu pegar o 1 e o 12, ao somar, vai dar 7? Não, vai dar 13. Então, eu já descarto. Nem pode ser 1 e nem pode ser 12 a resposta. Se eu pegar o 2 e o 6, 2 mais 6 vai dar 7? Também não. Então, já descarto a resposta. Nem é 2 e nem é 6. Aí, eu vou pensar no 3 e no 4. 3 mais 4 vai dar 7? Sim. Então, achei as raízes. É 3 e 4. Aí, eu só preciso pensar, mas é negativa ou positiva? É 3 e 4 ou é menos 3 e menos 4? Tá? Como tem que dar 7, esquece esse menos aqui, tá? Eu vou pensar só no 7. Como tem que dar 7, se eu pegar menos 3 e menos 4, não vai dar 7 positivo. Vai dar menos 7, tá? Então, aqui o negativo não vai poder vir como resposta. É o positivo, é 3 e 4. Tá? Então, com isso, quais números cuja soma é 7? 3 e 4. E o produto é 12? 3 e 4, tá? 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Então, já achei as raízes. Então, as raízes para esse polinômio é 3 e 4. Aí, se eu ainda tiver dúvida, o que é que eu faço? Eu coloco 3 aqui no lugar desse x, 3 no lugar do outro x e faço a conta. O resultado dessa conta tem que dar 0, tá? Aí, se eu tiver dúvida com relação ao 4, eu coloco 4 no lugar do x, 4 no lugar do outro x, faço o cálculo e o resultado tem que dar 0. Tá? Então, as raízes de um polinômio, elas fazem o polinômio zerar. Ao serem colocadas no valor aqui da incógnita, elas fazem o polinômio zerar. Se não fizer o polinômio zerar, é porque não é raiz de equação, tá? Ou raiz do polinômio. Bom, então aqui eu já completei também para vocês. Aí, ele tá só explicando, tá? A mesma coisa que eu acabei de falar. Colocou aqui, ó, os possíveis divisores do 6, trabalhando com esse polinômio aqui, que é o 5, o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6, mas isso aí a gente já viu, tá? Então, aqui eu vou passar, vou para essa primeira atividade aqui, ó. Aqui no caderno de vocês está como atividade 5, mas é um erro, tá? De gráfica. Então, é atividade 1. Na verdade, nessa parte aqui sobre equações polinomiais, tem bastante erro. Aí eu vou indicando para vocês onde que está o erro em cada uma delas, tá? Então, aqui o primeiro erro que aparece é a numeração da atividade. Lá está como atividade 5, mas é atividade 1. Bom, aqui o que ela pede? Encontre ao menos uma raiz das equações, das seguintes equações de terceiro grau. Aí aqui o que você vai ter que observar? Primeira coisa, se a equação já está toda organizada, tá? Se não tem nenhum termo repetido, onde eu possa associar um termo ao outro. Aqui, ó, x a terceira, x a primeira e menos 10. Aqui não tem nenhum termo que eu possa juntar, que eu possa agrupar, porque eles não são semelhantes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tentar achar a raiz, tá? Como que eu faço? Pego o termo independente, que é 10, e vou pensar nos divisores do 10. Aí aqui, ó, coloquei aqui acima os divisores do 10. Eu começo sempre com quem? Com 1 e com o próprio 10. Por quê? Porque 1 vezes 10 dá 10, tá? Aí, quando eu pensar nele positivo, eu vou para o simétrico também, que são os negativos aqui para esse caso. Bom, aí depois, quem mais que vai dar 10 ao ser multiplicado? 2 vezes 5, ó. 2 vezes 5 também dá 10, tá? Aí eu faço o mesmo esquema aqui, ó. 2 positivo, 2 negativo. 5 positivo, 5 negativo, tá? Bom, aí eu vou pensar. Eu já tenho agora todos os divisores do 10, que é 1, 2, 5 e 10. Menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Mas
não são todos os que vão dar certo, tá? Aí o que eu faço? Eu vou ter que pensar agora qual deles que vai dar certo aqui na minha equação, no meu polinômio, né? Aí o que eu faço aqui? Eu vou pensar assim, ó. Eu tenho que colocar um número no lugar desse x e desse x para que o polinômio zere, tá? Se eu colocar um aqui e um aqui, como eu tenho menos 10, jamais vai zerar, tá? Se eu colocar 5, 5 a terceira vai ficar muito alto, também não vai zerar. Então aqui, na verdade, você vai testar, tá? Não tem outra maneira aqui mais fácil a não ser testar. Então você vai testando e ao fazer o teste, o único número que vai dar certo entre esses que estão aqui vai ser o 2. Porque 2 a terceira mais 2 menos 10 vai dar zero, tá? Lembrando que se eu for colocar 2 aqui nesse x, esse outro x também tem que ser 2, tá? Então aqui eu fiz a conta, ó, para você, está montada. E com isso eu achei a raiz. A raiz é 2. Então, entre esses divisores que estão aqui acima, o único que vai fazer o polinômio zerar é o 2. Então, esse 2 é raiz do polinômio, tá? Aí eu venho para o próximo, ó. Esse próximo aqui, ele não está organizado. Então, primeiro você tem que organizar. Então, aqui, ó, menos 5x mais 6, eles são termos semelhantes. Se eu devo 5 e tenho 6, então eu fico com 1. Então, o polinômio passa a ficar assim, x a terceira mais x que é igual a zero. Aí, aqui eu tenho que pensar, ó, não tenho termo independente. Essa é a primeira coisa. Não tenho. Todos eles dependem de x. X a terceira mais x. Quando eu não tenho termo independente, eu vou ter como raiz zero, tá? Porque se eu colocar zero aqui, zero a terceira mais zero, isso vai fazer o polinômio zerar. Então, já achei uma raiz. A raiz é zero, tá? Então, para esse aqui ficou até mais fácil. Quando eu não tenho termo independente, eu não preciso pensar em divisores. Eu já coloco o zero que já dá certo, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, 8 mais x a terceira, que é igual a zero. Aqui eu tenho o termo independente, que é 8. Mas como o polinômio ele é tão pequeno, tá? Ele, na verdade, é um binômio, eu não preciso nem ficar pensando em divisores de 8. Eu simplesmente resolvo assim, ó. Eu resolvo como se fosse uma equação. Eu isolo x a terceira e depois eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 8. Ou então eu calculo a raiz quadrada ou raiz cúbica, né? Raiz cúbica de menos 8, que vai ser menos 2. Então a raiz aqui do polinômio é menos 2, tá? Agora esse, ó, esse aqui é um pouco maior. Só que ele tem dois termos semelhantes, que é o 4x e o menos 2x. Então, primeiro organiza, tá? Então, o que que eu fiz, ó? Eu dei uma organizada aqui. 2x a terceira, eu repeti. 2x a terceira. 4x menos 2x vai dar 2x. O menos 4 não tem ninguém semelhante a ele, eu repeti. Igual a zero. Bom, depois que eu dei uma organizada, aí eu observei que eu tenho um termo independente aqui, ó, que é o 4. Aí o que é que eu faço? Quando eu tenho termo independente, eu vou procurar os divisores desse termo, tá? Divisores de 4. Então eu começo sempre com 1 e o final sempre vai ser o próprio número. Então 1 e 4, tá? Aí qual que é o outro divisor de 4? O 2. Aí aqui eu vou pensar 1, 2 e 4. Qual deles que vai ser raiz desse polinômio? Aí eu faço o teste, tá? Eu testei um aqui, ó. No lugar onde estava o x, eu coloquei um 1. E logo de primeira deu zero, zerou o polinômio. Porque 2 a terceira vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1 aqui vai dar 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 menos 4, zerou, tá? Então, aqui no primeiro teste que eu fiz, eu já achei a raiz do polinômio, que é 1.
Como ele fala que encontre ao menos uma raiz, então já achei uma raiz aqui. Aí eu não preciso testar as outras, tá? Bom, aí aqui, essa atividade 1, eu já resolvi toda para vocês. Então, na letra A, a raiz é 2, na letra B, a raiz é 0, na letra C, a raiz é menos 2 e na letra D, a raiz é 1, tá? Aí eu coloquei aqui para destacar de cores diferentes, porque como elas estão próximas, para não misturar, tá? Então, cada cor aqui é o desenvolvimento de uma dessas letras, A, B, C e D. Tá, então aqui eu vou finalizar esse vídeo. No próximo vídeo, aí a gente passa para esse outro tema aqui, ó, que são as formas fatoradas de equações polinomiais de segundo, terceiro e quarto grau, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui esse início dessa atividade 1, tá? Então até o próximo vídeo.